Graça e paz do Senhor Jesus para todos. Boa noite, estamos começando aí mais um culto, que esse culto possa ser abençoado, que a palavra do Senhor possa estar tocando diretamente no coração de vocês, que a palavra dele possa vir com uma semente e que o coração de vocês possa ser uma terra fértil para receber a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus use a vida do nosso pastor, do nosso pregador para trazer essa palavra, que essa palavra possa vir direto do coração dele para o coração de vocês, certo? Desejo a vocês um bom culto, vamos orar ao Senhor entregando nosso culto nas mãos dele e que tudo ocorra conforme a vontade dele, certo? Oremos. Jesus, muito obrigado, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela oportunidade de estar cultuando ao Senhor mais uma vez, mais um período. Obrigado, Pai, pelas canções que aqui serão entoadas, pela palavra que será trazida pelo nosso pregador, pelo teu servo. Senhor, que o Senhor use para que essa palavra possa nos encher, Pai, da tua presença, da tua glória, da tua sabedoria, que é trazida através do Espírito Santo. E nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, usa-nos conforme a tua vontade. Fala ao nosso coração, Senhor Jesus, renova as nossas forças para mais uma semana, que essa semana possa ser uma semana produtiva, abençoada, possamos concluir os nossos objetivos, nossas metas com a ajuda do Senhor, pois sabemos que a nossa força vem de Ti, Pai. Que o nosso coração, os nossos olhos e ouvidos sejam abertos e sensíveis, Pai, para ouvir a Tua palavra, que ela possa ser o nosso refrigério. Fala conosco, Senhor, nessa noite. Essa é a oração que eu te peço, meu Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom culto a todos. Olá! Nessa edição do Jornal Jovial, nós trazemos para você mais uma informação inédita de um evento inédito que vai acontecer aqui na cidade de Itatiaia. E quem vai trazer mais informações pra gente é a nossa mais nova correspondente, Brenda Raíssa. É com você, Brenda. É isso mesmo, Rafaela. Hoje a gente vai ter uma notícia muito bacana, diretamente do nosso estúdio aqui do Ministério Identidade. E essa notícia é sobre o nosso culto Drive-In, que vai acontecer no dia 29 de agosto. E importante lembrar que esse culto, ele acontece com cada um no seu carro, com um limite máximo de 4 pessoas, cada um portando a sua máscara e um tubinho de álcool em gel, que é muito importante. E as inscrições vão acontecer no dia 23/8, a partir do meio-dia. E as vagas são limitadas, então corre para você garantir a sua vaga, a vaga do seu carro, e chama todo mundo. E vale lembrar que as inscrições a gente pede 1 quilo de alimento não perecível. Então, fiquem ligadinhos que em breve a gente irá postar mais informações. E é com você, Rafaela, diretamente do estúdio. Muito obrigada, Brenda, pelas suas informações. E agora nós vamos diretamente para o local do evento com a nossa correspondente Emanuele, que vai trazer mais detalhes sobre essa novidade. Exatamente! Estamos aqui na frente da primeira Igreja Batista, na Praça do Valério, onde vai acontecer o nosso evento, não é mesmo? E informações importantes que eu falarei aqui para vocês, que vocês não podem deixar de entender, hein? O nosso evento vai acontecer drive-in, então, por favor, venham de carro. E cada carro pode comportar apenas 4 pessoas, então fiquem ligados que cada pessoa vai precisar usar a máscara e ter um pouquinho de álcool em gel pronto, né? Porque ninguém quer se infectar. E também uma outra informação que a Brenda já explicou, vocês precisam trazer 1 quilo de alimento. Sim, ajudem as pessoas, né, galera? Então, é isso. Então, o evento vai acontecer às 7h30 da noite do dia 29. Então, voltaremos para o nosso estúdio. É com você, Rafaela. Muitíssimo obrigada, Emanuele, pelas suas informações desse evento. E nós, do Jornal Jovial, ficamos por aqui. Desejamos a você uma ótima semana e te vemos lá no dia do evento, hein? Tchau, tchau!
Irmãos, estamos em agosto, o mês do jovem e do adolescente batista, e nesse mês a nossa ênfase é a comunhão. E temos como tema o seguinte: crescemos quando investimos nos jovens e nos adolescentes. A nossa divisa se encontra lá em 2 Timóteo 2,22, que diz o seguinte: foge igualmente das paixões malignas da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, em comunhão com os que invocam o Senhor de coração puro. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável, e essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Amem as pessoas sem fingimento, odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com um amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo.
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Uma boa noite. Estamos aqui para glorificar o Senhor. E eu quero parabenizar os irmãos que têm se dedicado durante essa semana em reuniões, em encontros, para a gente preparar as atividades da igreja que estão acontecendo durante esse mês e vão acontecer no mês que vem. A igreja não para e temos muitas atividades. Eu gostaria de convidar você agora para abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no último capítulo 4, nos últimos versos 20, 21, 22 e 23. Finalzinho da carta. Ou então pode acompanhar aí o texto que vai aparecer na sua tela. A Bíblia é um livro maravilhoso. É um livro para todos os tempos. Um livro que edifica a nossa vida em diversas situações. E esse texto aqui mostra o que nós estamos falando e o que estamos precisando. Eu quero falar sobre o tema Aprendendo com a Quarentena 2, porque eu já usei esse tema numa primeira vez e agora a segunda vez usando esse texto aqui, que é um texto diferente da primeira. Diz assim a palavra de Deus: Ora, nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça do nosso Deus seja com todos vós. Irmãos queridos, traduzindo, se é que precisa de tradução, o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos e manda essa carta, e no finalzinho ele diz assim: olha, tudo que está acontecendo, a glória seja dada a Deus. E eu quero saudar os irmãos, os santos, ele usa a expressão santos em Cristo para os irmãos que estavam lá na igreja de Filipe. E ele diz assim, ó, aqueles que estão comigo aqui também mandam saudação, principalmente os da casa de César. Se fosse no Brasil, eles falariam assim, da casa de Cezinha. E aí, meus irmãos, o que está acontecendo aqui? A carta do apóstolo Paulo, ela tem uma saudação aqui no começo e uma saudação no fim. Ele começa fazendo saudação e termina fazendo saudação. Eu entendo que essa última saudação é uma transferência da palavra saudação para saudade.
Hoje, conversando com uma irmã, mandei uma mensagem para uma irmã e ela retornou a mensagem e ela disse assim: pastor, se tivéssemos uma palavra para a gente usar nesse momento, a palavra que mais usaríamos seria a palavra saudade. E eu tive que concordar com ela. Quantas saudades! O apóstolo Paulo aqui, irmãos, está mandando saudação e está desejando saudade. É lógico que a palavra saudade, ela não tem expressão em algumas línguas, em algumas culturas. Alguns idiomas não usam porque não conhecem a palavra saudade. Eles não conseguem expressar a palavra saudade, a não ser juntando palavras. Por exemplo, sinto muito a sua falta, mas não é aquilo que a gente entende por saudade. Querer estar junto, querer ver, querer relembrar presencialmente. Aquele tempo do apóstolo Paulo era também um tempo pior do que quarentena, porque ele estava escrevendo de uma prisão. Ele estava preso e não estava sozinho, existiam pessoas junto com ele também que estavam presos. Por isso ele fala assim, todos que estão aqui mandam saudação, todos estão aqui, estão com saudade de vocês. Essa epístola, essa carta do apóstolo Paulo foi escrita provavelmente entre o ano 53 e 58 depois de Cristo. E ela provavelmente foi escrita de uma prisão em Roma. Alguns dizem que foi em Cesareia, outros dizem que foi em Éfeso. Agora, o que importa realmente, por causa do conteúdo dessa carta, é que ele estava preso. E ele escreve isso da prisão, em quarentena. A palavra quarentena significa 40 dias. Nós já estamos há mais de 5 meses experimentando essa quarentena. O apóstolo Paulo encerrou seus dias, a sua vida. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé na prisão. Dali ele saiu para ser decapitado. Esta afetuosa carta elogia a igreja de Filipos por sua fé em Jesus Cristo e o apoio que dava ao apóstolo Paulo. Ele ajuda a que o povo centralizasse a sua vida em Cristo através dos seus escritos ali, e a estar contentes em todas as situações. Já imaginou isso? Ele também incentiva a igreja a ser forte em oração e imitar a vida de Cristo, estar contente, olhando o exemplo do seu Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que era o Senhor daquele povo e também o nosso. O propósito, essa carta tinha um propósito. O propósito do apóstolo Paulo era incentivar a igreja a se alegrar. Em todo o conteúdo dela, em diversas palavras e situações e expressões, era fazer a igreja se alegrar, dizendo que nós devemos nos alegrar em toda e qualquer circunstância. Já pensou nisso? Só pode falar isso e dar essa orientação alguém que tenha tido uma experiência ruim e falar assim, olha, pode continuar firme. E essa carta tem um esboço, se a gente esmiuçar a carta que ele escreveu, olhar detalhe por detalhe, parte por parte, o esboço dela é assim, olha, primeiro a oração de Paulo para os Filipenses, capítulo 1, versículos 1 a 11. Ele faz uma oração bonita e profunda para aqueles irmãos que estavam soltos lá em Filipos. Segunda parte, ele fala sobre as cadeias, as prisões, e o que elas fazem para que o evangelho continue vencendo, ou seja, mesmo ele preso, o evangelho continua atuando, funcionando, agindo na vida dele e na vida das pessoas que estão com ele, os cristãos e aqueles que estão sendo alcançados por Cristo, mesmo estando presos. Está no versículo 1, capítulo 1, versículo 11 até o 26. A outra parte, ele mostra que Cristo é um modelo de humildade. Capítulo 1, versículo 27 e capítulo 2, versículo 18. Depois ele faz um elogio a Timóteo e Epafrodito, que são companheiros dele.
ele faz isso e tem aquele momento assim que coloca as pessoas para cima. Capítulo 2, versículo 19 até o 30. E depois ele faz uma exortação importantíssima ao conhecimento e à paz de Cristo Jesus. Precisamos conhecer quem é Jesus, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, a bênção que é Jesus e a paz que ele oferece. No capítulo 3, versículos 1 até o capítulo 4, versículo 20. E aí tem a saudade, a saudação final. Capítulo 4, versículo 20 até o 23 que nós lemos. E aí, irmãos, quanta coisa boa tem nessa parte dessa carta em que o apóstolo escreve para aquela igreja, escreve para mim, escreve para você. E eu queria usar aqui essa experiência desse escrito, dessa vida desse homem de Deus, para edificar a minha e a sua, com 3 coisas que estão assim nítidas. Podia dizer assim, a flor da carta está em 3 afirmações. A primeira delas é que nós passamos por provações, mesmo sendo crentes. A vida do apóstolo Paulo foi uma guinada com o encontro que ele teve com o Senhor Jesus. Ele mudou. Ele era perseguidor da igreja e passou a ser um edificador da igreja, propagador da igreja. Um homem que se tornou a voz na igreja. Um homem que era Saulo se torna Paulo. Um homem que era um opositor de Cristo e se torna parceiro de Cristo. E aí, esse homem de Deus poderia se vangloriar por tudo que ele tinha feito e ser um blasfemo, um reclamão, um murmurador, por causa das lutas que começou a passar depois que entregou sua vida para Jesus. Mas não. Ele se tornou um exemplo de fé. Alguém que passa por provações, mas continua firme. Que coisa, quanto mais luta ele passa, mais a vida dele é edificada e fortalecida. Eu lembro do apóstolo Pedro, que escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7, assim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a nossa fé é provada muito mais do que o ouro, para ficar muito mais bonito do que o ouro. E nessa provação, a vida da gente se enche de louvor e glória a Deus quando Cristo se revela a nós, mesmo nas provações. Todos neste mundo vão passar por lutas e provações, mas aqueles que têm fé em Jesus vencem as provações e suportam as privações, porque Jesus está conosco, em nome de Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa rocha forte, Ele é o nosso escudo seguro, Ele é a nossa bênção permanente. Segunda coisa que eu quero falar aqui sobre a flor da carta é que precisamos manter o ânimo. É possível. Precisamos manter o ânimo porque é possível. A Bíblia diz em Tiago, irmão do Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 3, assim, sabendo que a prova da vossa fé é a paciência. Ou seja, seja paciente, que isso é uma demonstração de fé. A gente tem que manter o ânimo, irmãos. É fácil? Não. Por isso que a Bíblia diz que é para a gente manter o ânimo. Quando o Senhor chamou Josué, ele disse assim, ser forte e tem bom ânimo. No primeiro capítulo ele repete isso várias vezes, para que Josué soubesse assim, vai ter muita coisa que vai tentar tirar o teu ânimo. Mas ser forte, mantenha o ânimo alto. Esteja animado em Deus. Ele é o ânimo da nossa vida. Ele constitui essa força que nós precisamos para viver. Portanto, mantenha o seu ânimo, porque é possível. Esse homem que escreveu essa carta, ele mostra que é possível. Há possibilidade de mantermos o ânimo e continuar firmes no Senhor Jesus. Romanos 12, 12 dá a dica. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração.
Aí, tá aí o tripé para você suportar e aguentar firme aí, ó. Esperança, paciência e perseverança. Em quê? Na esperança, na tribulação e na oração. Glória a Deus por isso. Terceira coisa, terceira flor. Tá aí nesse versículo tão especial aí, olha, que a gente leu no capítulo 4, versículos 20 a 23. É a terceira flor. Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito em tudo. Você acredita nisso? Eu creio. Deus pode tirar coisa boa de muita coisa ruim que acontece em nós. Deus pode fazer a gente crescer em quarentena. Deus pode fazer com que pessoas sejam edificadas, ganhas, transformadas, mudadas. Da água para o vinho estando em quarentena. Deus pode fazer com que as pessoas sejam sustentadas, sejam alimentadas, sejam abençoadas. E tenho certeza que muitas pessoas da nossa igreja estão experimentando situações que não experimentariam se não fosse a quarentena. E eu digo, não é de privações e provações, não. É de bênção, de edificação. Eu, com certeza, teria muitas coisas para contar de bênçãos que estou recebendo. Mas eu quero deixar que em breve você tenha as suas experiências para contar para a gente lá na igreja, no culto. Romanos, capítulo 8, versículo 28, é uma pérola que diz assim, ó, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito em tudo. Pastor, mas o propósito em manter um homem de Deus preso? Pois é. O cara era tão bom, o cara era tão para cima, o cara era tão animado, tão fervoroso. Ele era tão renovado no espírito que a prisão foi um auxílio para ele pregar o evangelho. A Bíblia diz, ele falando, que as minhas prisões contribuíram para a salvação de muitos. Que situação, que homem, que exemplo, que fé! Ah, Senhor, será que nós precisaremos de uma quarentena ou de mais tempo ainda para que a fé seja fortalecida? O importante é assim, olha, nossa vida é uma carta a ser lida. A vida do apóstolo Paulo dentro da prisão está sendo lida hoje, por mim e por você. A nossa vida vai ser escrita, está sendo escrita. As pessoas lerão no futuro, seus filhos, seus netos, seus irmãos, seus amigos, pessoas que você não conhece, o que você está escrevendo em matéria de fé. Eu lembro daquela ilustração, talvez você deva conhecer. Se você conhece, vamos ouvir novamente. Se não, que sirva de edificação em qualquer situação para você. Uma enfermaria de um hospital, e havia ali alguns pacientes, gente acidentada, gente com pós-cirúrgico, outras pessoas com uma enfermidade mais grave, e tinha um senhor que estava na última cama, perto da janela. Era um corredor, a enfermaria era um corredor comprido, no final tinha uma janela, e aquele homem que estava na última cama, ele parecia estar bem, mas ele estava internado ali. Ele tinha uma aparência assim razoável, mas ele tinha um motivo sério para estar internado ali. E aí, todos os dias de manhã, as pessoas que estavam na enfermaria ouviam aquele homem, depois do café da manhã, que vinha. Ele dificilmente tomava o café da manhã, porque não tinha muita fome, ficava no soro, mas ele relatava o que estava vendo pela janela. E ele olhava da janela e falava para os outros pacientes que estavam acamados, dizendo assim, olha, que beleza, o sol nasceu, ou se estiver chovendo, olha, a chuva está caindo sobre a terra, o jardim da praça está cheio de flor, agora posou um bem-te-vi, agora tem crianças brincando na areia,
tem uma mãe com 2 crianças empurrando o carrinho, e ele relatava e falava essas coisas boas. Olha, chegou o sorveteiro, o pipoqueiro, e as pessoas que estavam ali ficavam aguardando para que ele falasse como estava a praça ali, e aquilo fazia com que as pessoas ficassem animadas em ouvir aquilo ali, tudo. E a gente sabe que essas palavras de ânimos melhoram o nosso interior, melhoram o nosso exterior. Alguém com a cabeça boa, ela enfrenta melhor as dificuldades. E as pessoas iam tendo alta, e um daqueles pacientes, que estava ali para um bom tempo, sempre perguntava, e aí, como é que tá? E ele contava das coisas. Olha, hoje está aparecendo muitos pássaros para pastar na grama, pegar as sementes na grama da praça. E aí, quando foi um belo dia, quando amanheceu, a cama perto da janela estava vazia. A enfermeira disse, aquele homem faleceu. Faleceu, e ele pediu assim, aquele paciente disse assim, eu posso ser mudado de cama, eu posso ir para a cama daquele homem lá, onde ele estava? A enfermeira disse, pode. Trocou. Quando ele chegou à janela, ele teve uma surpresa. Não se via praça, não se via nada, tinha apenas uma parede com a pintura velha, com lodo, com fungos, e aquele homem divagava e imaginava tudo. Aquele paciente melhorou, saiu do hospital e teve um propósito na sua vida. Enquanto ele vivesse, ele ia pintar todo ano um painel naquela parede, para que quem estivesse naquela janela visse uma imagem muito bonita e pudesse também abençoar a vida dos outros, contando o que estava vendo da janela. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus permite que a gente passe por algumas lutas para que a gente possa aprender e crescer. Eu creio assim e gostaria que você, meu querido irmão, tivesse ânimo em seguir a Jesus. Vale a pena. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Amado Pai, obrigado porque o Senhor cuida de nós como teus filhos, querendo o nosso bem e o nosso melhor. Abençoa esses dias de quarentena, Senhor, que possamos ser úteis ao Senhor, porque vidas ainda precisam ser salvas por Ti, e nós queremos ser usados por isso. Abençoa, Senhor Deus, a nossa vida e a vida daquelas pessoas que não têm Jesus, para que possam encontrá-lo também. Em nome do Teu Filho que oramos. Amém. Uma boa noite, irmãos.